E galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Galera, essa semana, né, semana 1 do PET 4, né? Então vamos lá, né? Vamos continuar aí tentando fazer as atividades, porque a gente vai conseguir chegar aí na quarta semana, beleza? O tema de hoje vai ser os fluxos populacionais na globalização. E o título do texto será Migrações, Racismo e Xenofobia. O fenômeno da migração é tão antigo quanto a humanidade, que sempre se deslocou para novos territórios, às vezes já ocupados por outros grupos, embora não existam dúvidas de que cada vez mais pessoas têm migrado nas últimas décadas. Os fenômenos migratórios e a presença de imigrantes entre as populações nativas também foram marcadas em outros contextos. Com base nos mapas abaixo, podemos perceber que as migrações não são propriamente uma novidade, tampouco possuem mais importância atualmente do que em épocas anteriores. No entanto, esses movimentos contemporâneos são fenômenos sociais amplamente discutidos e sua dinâmica global é um importante aspecto da atuação da atual fase da globalização. Depois vocês olham aí no PET de vocês, tá? Porque eu não consegui colocar essa imagem maior para a gente poder ver aqui. Os fluxos populacionais atuais contrastam com os ocorridos em outros períodos da história, porém, não simplesmente pela proporção de migrações de imigrantes no conjunto das populações, ainda que sua quantidade absoluta seja cada vez maior. O principal contraste em relação a períodos anteriores da história são suas novas características, como direção predominante, principais emissores e, especialmente, a forma contraditória como são tratados os imigrantes nos países de destino, que saem em busca de melhores condições de vida e trabalho, tendo geralmente o sonho de um dia retornar ao seu país de origem. Os fluxos de trabalho no mundo, em geral, caracterizam importantes contribuições econômicas, culturais para outros países. No entanto, atualmente, em países mais ricos, tem aumentado a onda de discriminação e preconceito contra os imigrantes de países pobres, expressa nas legislações cada vez mais restritivas a estrangeiros. Há também uma quantidade crescente de agressões e hostilidades de grupos locais contra famílias de trabalhadores imigrantes. Tal reação é provocada pelo sentimento conhecido como xenofobia, caracterizado pela aversão à pessoa estrangeira, à sua crença e ao seu modo de vida. Esse problema também estão associados a um pensamento equivocado de que os imigrantes seriam concorrentes em um mercado de trabalho que está cada vez mais saturado nos países desenvolvidos e que eles ameaçariam a mão de obra local, aumentando o desemprego e pressionando salários para níveis mais baixos. Então, pessoal, muitos anos atrás, né, na época aí das grandes navegações, principalmente os países europeus, né, eles iam aí em busca de descobrimento, de descobrir mesmo novas terras, que foi o que aconteceu, né, com a América. Só que nessa época, né, eles precisavam povoar essas terras para que outros países não tomassem posse. Tanto é que nos Estados Unidos mesmo, os terrenos eram vendidos a preço de bala, tipo $5, $1, né? E com, né, a ideia de povoar. Só que com o tempo, né, os Estados Unidos ficou povoado, a Europa, né, sendo aí mais desenvolvida do que os países que foram explorados, né, que foram colônias. Então, o que acontece? Muitos trabalhadores, principalmente de países subdesenvolvidos, eles querem uma condição melhor de vida, né? Não só para eles, mas para a família deles, às vezes relacionada à educação, saúde, ou até mesmo quem está fugindo de guerras. Então, o que acontece? Acontece aí uma discriminação, né, contra esses povos. E
muitas vezes as populações desses países, eles começam a fazer xenofobia, que vai ser o quê? Vai ser um tipo de preconceito, né, criado contra essas pessoas aí, a esses migrantes, né? Porque na cabeça deles, né, esses imigrantes seriam concorrentes de trabalho, fazendo com que os salários deles diminuíssem, né? Mas sabemos que isso não é verdade, porque geralmente os imigrantes, eles vão em busca, né, de qualquer trabalho, né? E às vezes até mesmo trabalhos que os próprios europeus, os próprios americanos não querem fazer, que é servir, né, lavar prato, esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos lá para as atividades. Número 1. Observe os 2 mapas do texto da semana e analise as transformações ocorridas em relação aos fluxos globais de população no período representado. Anote suas conclusões. Bom, galera, sobre aqueles mapas lá. No primeiro mapa, de fluxos migratórios de 1830 a 1914, observa-se que as pessoas saem dos continentes europeus para o restante do mundo. Já no segundo mapa, né, dos fluxos migratórios de 1990 a 2000, nota-se que as pessoas estão saindo dos países subdesenvolvidos e indo para os países desenvolvidos, como a América do Norte e Europa Ocidental. Número 2. Observe a fotografia e responda. Barraca de imigrantes nas ruas de Paris. Letra A. Todos os imigrantes conseguem melhores condições de vida e de renda na Europa? Justifique sua resposta relacionando-a à cena retratada. Então, pessoal, nem sempre, né, infelizmente, nem todos os imigrantes conseguem melhorar suas condições de vida e renda no continente europeu. Muitos deles ficam à margem da sociedade, devido aos aspectos culturais impostos pelos preconceito de xenofobia e ou a falta de aspectos educacionais de qualidade suficiente para encaixá-los no mercado de trabalho. Então, às vezes a pessoa sai, né, junto sua economia e vai em busca de emprego na Europa, nos Estados Unidos, e aí para você conseguir esse emprego vai depender de vários fatores, né? Vai depender de uma educação, vai depender às vezes até do visto que a pessoa tem, né? Que se for visto de turista ou visto de estudante, não consegue emprego, né? Tudo isso aí. Na letra B, em geral, qual a relação da presença de imigrantes na Europa com a xenofobia? Algumas populações do continente europeu ainda praticam xenofobia, sim, que é caracterizada pela aversão à pessoa estrangeira, à sua crença e ao seu modo de vida. Esses problemas estão associados a pensamentos equivocados de que os imigrantes seriam concorrentes, né, que é o que está naquele texto, e o mercado de trabalho que está cada vez mais saturado nos países desenvolvidos, e que eles ameaçariam a mão de obra local, aumentando o desemprego, pressionando os salários para níveis mais baixos. Né? Porque quanto mais mão de obra você tem sobrando, né, menos será necessário investi-la, né, em aumentar o salário deles. Número 3. Leia a reportagem abaixo. Extremismos e xenofobia crescente ampliam a relevância da Declaração dos Direitos Humanos. 70 anos depois de sua aprovação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos permanece essencial para os países e comunidade internacional. Diante das crescentes ondas de xenofobia, discursos de ódio e perseguição de minorias no mundo todo. Extremismos e xenofobias crescentes ampliam a relevância da Declaração dos Direitos Humanos. Cria uma frase de efeito de negação ao racismo e à xenofobia e de respeito aos imigrantes, refugiados ou não, que vivem em nosso país. Então, pessoal, é uma resposta pessoal, mas somos todos seres humanos, né? Cada um com características culturais, sociais, religiosas diferentes, mas com os mesmos direitos, inclusive a uma vida digna e respeitosa. Número 4.
Trabalhadores qualificados provenientes de países subdesenvolvidos periféricos ou em desenvolvimento deixam seus países de origem em busca de oportunidades mais promissoras de trabalho. Esse fenômeno é conhecido como fuga de cérebros. Diante dessa informação e do que foi estudado durante a semana, cite algumas consequências dessas fugas de cérebro para países de origem. Já o país que perde tais cérebros perde ao mesmo tempo um grande potencial de inovações, desenvolvidas por seus nacionais para uma outra nação. Isso causa um enorme dano à economia e ao desenvolvimento de países pobres que carecem desses profissionais e poderiam fazer um ótimo uso de seus conhecimentos. Assim, o desafio de várias nações atualmente está em manter esses profissionais em seus próprios países, impedindo a tal fuga de cérebros, danosa não só para o desenvolvimento das nações mais pobres, mas que contribui ainda para aumentar a desigualdade já abismais entre vários povos do globo. É imprescindível a adoção de políticas que tornem o país doador de cérebro um atrativo polo de inovações científicas e tecnológicas. No caso do Brasil, é flagrante a falta de conexão entre as universidades e o mercado de trabalho e indústrias em geral. Realidade diferente das economias desenvolvidas, não só no Brasil, Nós temos aí grandes mentes aí na Índia, que produzem aí as maiores e melhores tecnologias, mas que são vendidas a preço de banana para países como os Estados Unidos, ou que esses imigrantes aí vão para os Estados Unidos em busca de desenvolver aí, seu campo de trabalho, sua forma de trabalhar. No Brasil nós temos um problema sério porque o nosso polo industrial está ligado às universidades e essas universidades não estão recebendo uma quantidade de verbas que desenvolvam esses cérebros. E aí o que acontece? Outros países se interessam por essas pessoas e acabam levando ela do país de origem. E aí vai diminuindo a visibilidade do nosso país e desenvolvimento do mesmo. Número 5. Você é um imigrante? Convive com algum imigrante aqui em Minas Gerais? Se sim, relate os preconceitos sofridos na chegada ao país. Caso contrário, pesquise, se possível, os principais grupos de imigrantes que vivem aqui no nosso estado. Aí vocês vão falar se sim ou não. Bom, eu convivo. A gente sempre tem muito chinês, principalmente, mas os principais grupos de imigrantes aqui de Minas Gerais são os portugueses, italianos, espanhóis, chineses, alemães e japoneses. Sim, temos um pouco de preconceito, sim, porque como o nosso país, há uma miscigenação muito grande, nós temos aí netos de negros, pessoas, mais escuras, mais negras, que são netos de italianos, e muita gente não acredita devido à sua cor, Os chineses, porque as pessoas às vezes, porque, principalmente agora por causa do Covid, então eles sofrem um pouco de preconceito. Então esse tipo de coisa aí, mas eu nunca vi, a gente ouve falar, mas eu não posso falar que eu vi. Então é isso, galera. Por hoje é só, tá? Um beijo e até a próxima.